Olá pessoal, esse é o podcast das áreas contaminadas. Eu sou Marcos Tanaka Riz, sejam bem-vindos. A trilha sonora é dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Sigam a gente no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram e no canal do YouTube ECD Training. Olá pessoal, para você que está aí no carro, aliás, cada vez mais tem gente me ouvindo no carro, né? Tem mais gente andando de carro, mais gente me ouve no carro. Para você que está aí lavando a louça, para você que está lavando, estendendo a roupa, para você que está na sala de espera do dentista, do médico, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast das áreas contaminadas. Hoje eu falo com a Tatiana Citolini. A Tatiana, ela é geóloga e fez o MBA, concluiu recentemente o MBA em Gerenciamento de Áreas Contaminadas pela USP. Vocês vão ouvir sobre a trajetória dela, sobre o curso, né, que é um curso que eu não conheço de perto, mas ela pôde explicar isso muito bem e vocês vão entender como é que funciona o curso de MBA da USP, um curso muito interessante, que a gente quer que cresça muito aqui no Brasil. O mercado de áreas contaminadas precisa muito de cursos fortes e que ajudem os profissionais, né? E esse curso da USP é um deles. Enfim, ela fez um trabalho de conclusão do curso que eu tive o prazer de participar da banca, um trabalho muito bom. Vocês vão ouvir muito falar sobre esse trabalho, tanto aqui no podcast como aí futuramente no mercado, né? O trabalho foi uma revisão da literatura que ela fez sobre metodologias de investigação de alta resolução. E ela chamou no trabalho dela da mesma forma que o ITRC chama. Ela chamou isso aí de metodologias de ISC, Integrated Site Characterization. Traduzindo aqui ficaria assim, a investigação integrada da área, né? Investigação integrada da área. Bom, esse documento do ITRC é uma revisão do documento que eles fizeram em 2015, foi publicada a revisão em 2019. Esse documento do ITRC é específico para a investigação de DNAPL, mas também serve para qualquer contaminante, pois o Integrated Site Characterization se baseia em reduzir as incertezas, ir reduzindo as incertezas de modo consistente. Incerteza sobre a relação de massa do contaminante com o meio físico. Então, embora seja voltado para o DNAPL, serve realmente para qualquer contaminante. E aí, do DNAPL, eu lembro da velha piada, né? Piada interna do gerenciamento de áreas contaminadas, que tem a área contaminada com LNAPL, a área contaminada com DNAPL e a área que é um verdadeiro pineapple, né? Enfim, nesse rol de ferramentas que ela descreve estão as ferramentas de aquisição de dados em tempo real, que são chamadas também de métodos aí semi-quantitativos ou métodos não quantitativos, e ela chamou isso no trabalho de ferramentas de alta resolução, para diferenciar o que ela chamou no trabalho de ferramentas de aquisição de dados qualitativa. Diferentemente dela, eu considero ferramentas de alta resolução todo o conjunto. E a gente diferencia com ferramentas de tempo real, diferencio como ferramentas de tempo real e ferramentas de aquisição de dados quantitativos. Tá? O que é ferramenta de dados quantitativos? Amostragem de solo de perfil completo, poços pré-montados, esse tipo de ferramenta que não são de tempo real. Mas é importante a gente saber que essa discordância aí, né, não é conceitual, é mais semântica do que conceitual. Pois tanto eu quanto ela, quanto muita gente, né, todo mundo que milita nessa área aí, concorda na essência. Isso não quer dizer de modo algum que eu estou certo, nem nada disso. Aí é um ponto de vista diferente, uma nomenclatura diferente. Mas enfim, vocês vão ouvir sobre o trabalho dela e certamente vocês vão ter a oportunidade de ler. E é um trabalho muito bom e qualquer um que esteja pensando aí em saber mais sobre esses equipamentos, como investigar melhor, que equipamento tem na mão aqui no Brasil para investigar melhor e o porquê. Esse trabalho dela é bom, muito bom, e vocês podem, ouvindo esse podcast, vocês já têm um norte. Como vocês ouvindo o podcast do Júlio e do Átila também, isso auxilia vocês bastante. Mas é claro, ouvir o podcast não isenta vocês de ter que ir atrás das referências e ler bastante, tá? Bom, esse episódio aqui é interessante porque ele marca também a estreia
da Lilian Coreaço Rigis, minha esposa, na edição do podcast, fazendo basicamente o trabalho pesado aí da edição, né? Ela foi contratada por mim, ganhando participação nos lucros, né? Ela ganha participação nos lucros aqui do podcast. Bom, espero que vocês tenham gostado da edição que ela faz. As mudanças que ficaram legais são obra dela. Eventuais erros não são dela, de modo algum. Deus me livre eu falar que ela fez alguma coisa errada, hein? Pelo amor de Deus, não falei nada disso aí. E eventuais erros também não são erros da Tatiana, tá certo? São só meus. Se alguém notar uma diferença na qualidade do áudio aí, me avise para que eu possa parabenizar a Lilian e quem sabe ela fica mais animada aí, né? Antes de receber um aumento na participação dos lucros aqui. Enfim, acabei de verificar aqui, falando em podcast e tal, que a nossa newsletter, ela tem 150 inscritos. E mais uma vez, eu recomendo a todos vocês aqui que me ouvem que assinem a newsletter. É bem fácil, só preencher um formulário. O link está lá no site da ECD, ecdambiental.com.br. Toda semana na newsletter eu dou dicas que eu acho que são muito legais, né? Eu dou dica da nossa área direta, né, do GAC, e de assuntos que margeiam a nossa área, mas são relevantes de alguma forma, né, ou de muitas formas, como o meio ambiente geral, economia e outros, né? E eu gosto de dar também bastante dicas de leitura. Tá? Então vocês têm ali um arsenal de coisas para ler que eu acho que enriquece bastante o trabalho de vocês. Eu consultei também, hoje mesmo, e vi que o nosso canal do YouTube está com 470 inscritos. 470. Eu acho isso fantástico. E fico aqui realmente impressionado com o alcance. Muito obrigado para todo mundo aí que ouve, que divulga, que assiste. Uma pessoa essa semana do órgão ambiental lá de Pernambuco, eu não conhecia, me disse que assistia minhas aulas no YouTube, gostou muito e que eu estou ajudando no trabalho dela. Poxa, isso aí é muito, muito legal para mim e espero que tenha ajudado mais gente. Estamos com 470 e imagino que chegando a 500 seja o momento de fazer alguma comemoração, né? Então chegando a 500 inscritos vamos fazer uma comemoração. Não sei o que fazer de comemoração, gostaria que vocês me ajudem a pensar no que fazer nesse momento se a gente chegar nos 500 inscritos, tá? Enfim, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanharem e até a semana que vem. Fiquem agora com as palavras da Tatiana Citolini. Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui hoje com a Tatiana Citolini. Tenho a honra de fazer essa conversa com ela. Obrigado, Tatiana, por aceitar conversar comigo. Seja bem-vinda ao podcast das Áreas Contaminadas. Tatiana, por favor, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou a Tatiana. Muito obrigada, professor. Nossa, a honra com certeza é minha. Sempre assisto, ouço, leio diversas das suas mídias, quase todas, mídias excelentes, e agora para mim aqui é uma honra imensurável. Então eu espero que eu consiga contribuir de alguma forma, mesmo que pequena, para esse canal tão legal. Não, com certeza vai contribuir. Tatiana, vamos começar pela sua história. Que cidade, em que lugar do país você cresceu? E nesse lugar, o que te levou a fazer geologia? Falou, poxa, geologia, vou nessa daí. O que aconteceu aí para você ir para geologia? Então, para falar a verdade, não foi tanta criatividade assim. Eu sou de Rio Claro, que é a cidade que tem a Unesp e o curso de geologia. Mas confesso que eu nunca pensei em fazer. Eu tinha pensado em fazer engenharia ambiental, engenharia de materiais. Estava bem em dúvida, né? Como toda adolescente no ensino médio. Acho que a gente é bem criança nessa época ainda, eu pelo menos era. Eu gostava muito de matemática, gostava muito de química e muito de natureza. E a gente ouvia em Rio Claro que o curso de geologia da Unesp era o melhor do Brasil. Eu sei que tem muitos cursos ótimos de geologia, mas na época isso brilhava bastante os olhos, né? Falava, poxa, tem um curso tão legal aqui. Eu gosto de matemática, gosto de exatas, gosto de natureza, então acho que eu vou prestar isso aí. Mas se eu falar que eu fui muito direcionada, eu vou estar mentindo, porque não, eu fui um pouco perdida mesmo, mas eu confesso que eu gostei, assim, fui bem privilegiada de ter a sorte de gostar muito do curso. Acho que realmente foi uma sorte e gosto muito até hoje. A geologia é muito bonita. Sim, a gente teve vários geólogos aqui, né? O pessoal até brinca comigo que eu só entrevisto geólogo e tal, mas não é nada disso, não. Mas todos são unânimes em ser apaixonados pela geologia. Você também é apaixonado pela geologia? Eu sou. Eu acho que é uma ciência muito bonita. Você
construir os modelos. A gente constrói vários modelos conceituais, assim, sobre várias coisas, e ao longo da faculdade, com a experiência que a gente tem naquele momento, né? Então, às vezes a gente dá uma viajada, vamos dizer assim, mas é um curso muito legal, é muito bonito você ter uma aula teórica sobre como aquela paisagem foi construída, e aí você ir no campo e ter evidências de que isso é verdade, ou então não ter evidências e contestar esse modelo. Então, eu acho que é muito bacana. Fora que toda vez que a gente vai passear, vai fazer trilha, campo, a gente fica nessa de, nossa, como será que foi formado aqui? Ah, eu acho que isso, eu acho que é aquilo. Então, eu acho que é de fato, sou suspeita para falar, claro, mas eu acho que é de fato uma profissão bem bonita mesmo. Legal. E o ambientalismo, a questão ambiental, quando que você começa a ter essa visão ambientalista? Olha, eu acho que eu não consigo lembrar um momento que deu um start. Eu acho que sempre tive uma preocupação, assim, como cidadã mesmo. Eu acho que a gente tem que ser ambientalista, que assim, acho que o ser humano se vê como o dono do planeta. Eu acho que falta um pouco a gente se ver como parte de um ecossistema, né? A gente é um ser vivo, está inserido nesse ecossistema. Então, eu acho que isso falta um pouco. E eu acho que sempre senti essa necessidade de fazer, aspas, a minha parte. Não digo sempre, né? Mas conforme a gente vai construindo uma personalidade, vai ficando jovem, adulto, enfim, a gente vai falando, poxa, esses valores, esses princípios são importantes. Também não pode ser um ambientalismo vazio, acho que tem que ser um ambientalismo crítico, né? Não adianta a gente só pensar em meio ambiente sem pensar no social, no cultural. Mas eu acho que é essencial, sim, a gente pensar no planeta que a gente vive, no nosso habitat, né? Sim. Você acha que a gente ainda vai conseguir viver em simbiose com o planeta? Ou nós estamos parasitando o planeta? Ou o planeta vai se livrar de nós como se fôssemos uma doença? Nós, humanos. Nossa, essa é uma boa pergunta. Olha, eu acho que depende muito. Eu acho que a gente está num momento decisivo aí que a gente tem algumas perspectivas mais pessimistas, mais otimistas, mas assim, as mais otimistas ainda veem, por exemplo, um aumento de temperatura de 1,6 graus em algum tempo bem próximo. Então, eu acho que, independente disso, eu acho que a gente tem essas opções ainda. Então, eu acho que é muito importante a gente continuar na medida do possível, essa relação de estar inserido no ecossistema e não parasitar a Terra, porque a Terra ela vai estar aqui. A gente pode aumentar 5 graus, a Terra já viveu muitas mudanças climáticas, então ela vai continuar aqui se subir 5 graus a temperatura média. Já a gente não, né? Sim. A gente tem que se ver como o frágil da história também e pensar na gente mesmo, porque esses danos, essa degradação toda causa problema pra gente mesmo, sabe? Sejam problemas respiratórios, coisas que a falta de saneamento causa, problemas de disenteria, enfim, em regiões mais pobres. Mesmo a Covid, febre amarela, malária, muitas vezes são resultados de desmatamento e destruição de habitats. Agora a gente está vendo a destruição de grande parte do Pantanal, que é muito triste. Isso vai ter consequências para a gente. Sim. Seja a onça aparecendo no ambiente urbano, seja diversas outras coisas. Então, acho que é um tempo da gente repensar isso. Por isso que eu acho que, como cidadão, a gente tem que ser ambientalista, não só porque a gente trabalha com o meio ambiente, entendeu? E você me falou agora umas coisas que me fez reformular umas perguntas aqui, Tatiana. Você falou sobre a falta de saneamento básico, né, e doenças que atingem desproporcionalmente uma população mais pobre, né? Então você falou sobre a questão social também. Ao mesmo tempo você falou do ser humano. Então eu vou pesar duas coisas aqui para você comentar. O Malthus, né, então, os neomalthusianos dizem que o aumento da população se dá de forma exponencial e a produção de alimentos se dá de forma progressão geométrica, né? Enquanto a população cresce, o alimento em progressão aritmética e a população em progressão geométrica. E isso esgotaria os recursos naturais pelo aumento da população. Ao mesmo tempo, a gente vê um atingimento desproporcional das pessoas pobres. Então, você acha que o ser humano, como um todo, causa o dano à natureza, ou no caso do Pantanal, que é muito provável que o incêndio seja causado por uma pressão econômica de um grupo de seres humanos, não da maioria dos seres humanos. Então a humanidade não é um problema, e sim o problema é a desigualdade entre os humanos.
Olha, eu acho que, de qualquer forma, a humanidade causa um impacto. Então, eu acho que mesmo que a gente viver da melhor forma possível, a gente é muita gente, então, com certeza, causariam impactos. Mas eu acho que tem formas e formas de se fazer. Eu acredito muito no papel de um setor privado consciente e responsável, que invista em tecnologias para a gente passar a precisar de menos recursos, produzir menos resíduo. Então, eu acho que o setor privado tem um papel chave nessa questão do avanço das tecnologias para que isso chegue em todo mundo, né? Eu acho que a gente consome, né, uma média de 1,7 planetas terras por ano. Sim, Enquanto, só que isso é uma média, né? Média exatamente. não é nada, né? É isso mesmo. Tanto para o GAC quanto para tudo. Então, assim, enquanto que um dos países dos Estados Unidos gasta 5 planetas, a Índia, que tem muito mais gente, gasta acho que 0,7, se não me engano. Sim, Então, assim, é uma disparidade enorme e não é aceitável. A gente está no século XXI, né? Não era para ser assim, mas infelizmente ainda é. Por isso que eu acho que é importante a gente ter uma visão mais abrangente. Acho que de qualquer forma vai ter impacto. Não tem como pensar em nada em larga escala sem ter impacto significativo. Nosso estilo de vida precisa de vários recursos, ainda precisa de muita mineração, de muitos recursos fósseis. De qualquer jeito, a gente ainda vai precisar de extrair muitas coisas, mas eu acho que as tecnologias estão aí a serem usadas a nosso favor. Então, eu acredito numa integração assim, entre o setor privado, setor público, sociedade civil e academia, com certeza. sim. Legal. Bom, daí você está lá na geologia. E o que você gostava na geologia? Por que você não foi para o petróleo, para a mineração? Por que você foi ali e caiu no gerenciamento de áreas contaminadas? Olha, eu gostava de muita coisa na geologia. Uma das minhas matérias preferidas era campo mesmo. Então, mapeamento, que a gente via tudo aquilo que eu falei no início, de construir um modelo e tudo mais, a gente via bem na prática. Então, o dia inteiro mapeando, à noite fazendo os mapas e tudo mais. Então, eu gostava muito da geologia assim pura, básica, né, que a gente chama, mas também achava muito interessante a aplicação. A geologia econômica, que é mais para mineração, né, é muito interessante também. A hidrogeologia, a geologia ambiental, a geofísica. Então, acho que essas foram as áreas que eu mais achei interessante. Eu caí no GAC, no gerenciamento de áreas contaminadas, também não foi uma coisa assim tão direcionada. A gente não tem tanto contato na graduação com áreas contaminadas. Então, na época, eu era do centro acadêmico, né? A gente chamou o Wilton, da Ângeo, Geoambiental, para fazer Certo, uma certo. palestra lá em Rio Claro. Então, eu conhecia ele. E aí, quando eu fui para intercâmbio, tive a oportunidade de ir para intercâmbio em julho de 2014, pelo Ciências Sem Fronteiras. Legal. E na época o curso era bastante travado, assim, ele não era anual, mas ele tinha acabado de virar semestral. Então ele tinha muitos pré-requisitos para você fazer um segundo semestre de alguma coisa, você tinha que ter feito o primeiro semestre anterior. Então, como eu fiquei 1 ano e meio, eu parei em julho de 2014 e voltei em janeiro de 2016. Eu não conseguia fazer o primeiro semestre do quinto ano sem ter feito o segundo do quarto ano. Certo, certo. Eu fiquei com a grade não bagunçada, eu só podia fazer 2 matérias. E coincidentemente elas caíam de segunda-feira. Porque lá na Unesp, como a grade era muito pesada e tinha muitas aulas e era interior, né? Sim, Não tem muitas empresas. sim. Então a maioria dos estágios eram nos laboratórios, né? No LEBAC ou em outros laboratórios e também estágio de férias em mineração. Então eu falei, olha, eu tenho de terça a sexta livre, eu vou procurar um estágio. E Legal. comecei a mandar currículo. Uma das pessoas que eu mandei currículo foi o Wilton, que eu conhecia, do centro acadêmico, e ele me chamou. Eu fiz a entrevista, eles me chamaram, e aí foi então que eu comecei Olha, na área. E desde então eu tô nessa área, assim, teve algumas idas e vindas no sentido de que eu entrei para fazer um estágio de 5 meses, né? Porque em agosto eu já começaria a ter 1.000 aulas e não ter janela. certo. Mas eles, sim, gostaram do meu trabalho, pediram para eu retornar, eu também adorei, né, a área, e pedi para voltar em dezembro. Então, eles me passavam alguns trabalhos, na época não era como um home office, mas Certo. eu comecei a fazer, porque eu tinha só pouquíssimas horas livres por semana. Então, eu comecei a fazer para manter o vínculo, e aí, em dezembro de 2016, retornei para São Paulo continuar o estágio.
Aí, no primeiro semestre de 2016, também, grade toda bagunçada, idas e vindas entre Rio Claro e São Paulo, mas conciliando. Aí, também, no segundo semestre de 2016, TCC, mas aí eu não tinha disciplina, foi mais tranquilo. Só uma que eu resolvi fazer lá do mestrado, mas as disciplinas obrigatórias já estavam completas. E aí, quando eu me formei, eu fui efetivada lá, então estou há 4 anos e meio já nessa área, e desde outubro de 2018 estou na BTX. Legal. Conta do Ciências Sem Fronteira, o que aconteceu, para onde você foi, o que você fez. Eu gostaria de saber sobre isso. Olha, foi bem bacana. Era um período que estava assim, incentivando bastante assim, a internacionalização da academia, né? Então eu era o meu 4º ano na época. Eu fui para a Inglaterra, para uma cidade no nordeste da Inglaterra, chamada Hull. E não sei se você gosta de futebol ou não, mas tem o Hull City. Sim, puxa vida, certo. Se escreve Hull, chegando lá a gente descobre que não é Hull. Pois é. Hull City. Legal. E, nossa, foi muito bacana, assim, foi 1 ano e meio, eu fiz 6 meses de curso de inglês e 1 ano do curso de geologia com geografia física. E foi, assim, 1 ano de bastante aprendizado. Eu também tive a oportunidade de fazer um campo na Espanha. Era majoritariamente de petrologia metamórfica, mas também outras disciplinas envolvidas. Também fui para Shetland, que é uma ilha bem a norte do Reino Unido, em campo, mas não mexi com GAC ainda no intercâmbio, só quando eu retornei. Mas, assim, foi uma experiência única que eu indico para todo mundo que tem a oportunidade, faça intercâmbio, porque é outra visão de mundo, outra cultura, você aprende muita coisa além do inglês, além da língua que for, né? Nossa, acho que sempre vale a pena. Foi uma experiência. Ciências Sem Fronteira, infelizmente, praticamente não existe, né? Eu acho que não existe mais. Acredito que tenha sido extinto. Pelo menos eu nunca mais ouvi falar nada. E na época era bem comum, assim, tinha bastante brasileiro lá. Foi bem bacana. Bom, enfim, de volta ao GAC, você então foi da Angel para a BTX, né? E o que você faz na BTX? Que tem geólogos que são de campo, tem gente que fica no escritório, tem coordenadores, eu não sei bem como é que funciona lá na BTX e qual que é a sua função lá dentro. Eu sou gestora de projetos, então eu faço a gestão dos projetos, a coordenação, então envolve desde o planejamento de campo, ida ao campo. Geralmente eu vou no início dos campos e nas vistorias, né? Mas o trabalho é mais de escritório, então é mais de coordenação da equipe em campo, fico lá bastante no celular. Certo. E também bastante escrevendo relatório, coordenando também alguns estagiários que ajudam a gente. Trabalho essencial. Obrigada, meninas. Aproveitar e agradecer. Os técnicos também, com certeza. Eu fico predominantemente no escritório e eu faço projetos predominantemente de diagnóstico, então desde a avaliação preliminar, que eu acho que é uma etapa essencial para reduzir as incertezas, né? E fazer um modelo conceitual inicial robusto, claro, se você conseguir as informações, né? E investigações e avaliação de risco à saúde humana, né? E de vez em quando tem um monitoramento ou um estudo mais hidrogeológico, mas é predominantemente avaliação preliminar, investigação e avaliação de risco. Investigação também, vários tipos de jeitos, formatória, detalhadas, às vezes precisa fazer complementar, enfim. Todas essas coisas. Legal. E eu não sei como é que funciona numa empresa grande. Como é que é? Tem um cliente, né? Daí o cliente pede e alguém na BTX fecha o projeto. Fala assim, olha, vendemos, né, entre aspas, vendemos um projeto para esse cliente aqui. E o que acontece depois? Quem que te dá o projeto? Fala, Tatiana, esse é para você. Por que é para você e não é para outra pessoa que está do lado? Como é que é? Como é que se divide isso aí? Como é que funciona? Eu acho que usam critérios de demanda, claro. É uma demanda bastante intensa, então é o comercial junto com a diretoria e a gerência que vem como está a demanda dos gestores, dos estagiários também, né? É importante ver isso. E aí, acho que em alguns estudos também é mais interessante o geólogo ou o engenheiro ambiental, mas assim, é uma área muito interdisciplinar, né? Então sim, a gente tem profissionais de diversas formações lá, então acho que isso também é uma coisa que para um projeto ou outro deve acabar pesando.
Mas a gente recebe, assim, o projeto. Ó, seu. Certo. E aí, é bem legal. Eu gosto bastante da área. Então, eu gosto tanto de avaliação preliminar, como de acho que cada uma tem o seu charme, né? Sim, com Avaliação certeza. preliminar, será que eu vou descobrir? Será que eu não vou? O confirmatório, será que tem? Será que não tem? É. E a detalhada, nossa, nem se fala, muito bacana. E daí dentro do projeto, quem que define quem vai fazer o quê? É você? Daí você fala assim, olha, estagiário, faça isso, o técnico vai para lá, é isso? Na verdade, assim, eu tenho uma gerente e ela tem outros gestores, né? Então, assim, a gente faz tudo em conjunto, de certa forma me supervisiona, então, quando eu tenho dúvidas, obrigada, Elisa, eu com certeza recorro a ela, ela também me auxilia bastante nesse sentido, então, eu posso falar que eu faço tudo sozinha, Sim, assim, claro. mas a gente fica nessa coordenação, né? A gente fica coordenando o projeto mesmo, e com a supervisão e os cuidados dela. Então, quando eu preciso, eu tenho esse suporte bem próximo da gerente e, claro, se for preciso Claro. também, tem o Alexandre, que é o nosso diretor, e ele também está supervisionando. Então, tem uma hierarquia e o projeto passa, inclusive o relatório final passa por todo mundo antes de ser entregue ao cliente. Então, Certo. tem uma bela supervisão, assim. É isso É que eu, bom porque a gente aprende bastante, né? Às vezes a gente escreveu de alguma forma, é mais adequado de outra, então é bem bacana. é isso que eu ia perguntar. Daí o relatório também ele vai voltando. O cara de campo faz, Isso, e vai exatamente. subindo. São três revisões, isso. É a minha gerente e a qualidade, que é o diretor da qualidade, e também passa por uma revisão de português, formatação, enfim, algumas coisas para o relatório sair bem bonitinho. Certo. Interessante. Bom, daí você está lá trabalhando na BTX e de repente você resolve fazer um curso para se especializar, né? E você escolhe fazer o MBA da USP. E por que você decidiu se especializar e por que você escolheu esse curso? Né? E como todo mundo já sabe, eu dou aula lá no Senac e tenho muitos amigos lá, então eu entrevisto aqui muita gente do Senac e pouquíssima gente vem do curso da MBA da USP. Eu queria que você me explicasse como funciona. Até porque é um curso bastante recente, eu acho, né? Sim. Olha, eu decidi fazer porque eu achava bem importante eu me especializar, eu trabalhava com isso. Então eu queria ver, a gente vê a prática, que é, nossa, muito importante, essencial, mas eu também queria ver a teoria, estudar aquilo mesmo. Eu gosto de estudar, entender a fundo. É um pouquinho a síndrome do Atlas, mas assim, é uma coisa de Por gostar que de eu estou conhecer o fazendo isso aqui, assunto. né? Por que eu estou fazendo? Porque eu quero fazer, né? Então, quero me dedicar a isso, quero entender mesmo. Então, foi nessa ideia, eu arrisquei, né, porque foi a primeira turma, mas foi muito legal. Eu aprendi muita coisa nova, revi alguns conceitos e era muito legal, né, porque como eu trabalho na área há algum tempo, eu via nas aulas e via no meu dia a dia. Então, como é uma área que eu gosto, foi sendo muito construtivo para mim. Muito legal. O curso é bem bacana. Posso falar um pouquinho sobre o curso? Claro, claro, por E aí favor, eu já vou. fale, a gente não entende, né, como é que funciona, se é um curso EAD, então as aulas são gravadas ou são ao vivo, à distância. Por favor, fale sobre o curso para a gente compreender. Então, o curso ele é EAD. Isso tem, claro, as vantagens e as desvantagens, né? As aulas são gravadas e são repassadas semanalmente. A gente tem uma média de 2 disciplinas concomitantes, né? E são liberados mais ou menos isso varia bastante, mas são mais ou menos uns 4 videoaulas de uns 30, 40 minutos cada. E aí você se organiza para assistir quando quiser. Isso é uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Porque às vezes se você está numa semana corrida, por exemplo, você vai acabar deixando acumular um pouco. Então você tem que ter uma disciplina, tem que ter um tempo para se dedicar, ou quinzenalmente, ou semanalmente. Semanalmente, às vezes não dá, assim, é difícil conciliar. Porque você tem essa chance de fazer depois, né? Então, às vezes você chega Sim, sim. em casa cansado e fala, vou fazer no fim de semana. Aí, fim de semana, você tem que, no meu caso, tinha que vir para Rio Claro muitas vezes, como eu estava morando em São Paulo. Aí também não dava. Então, assim, você tem que dedicar um tempo do seu lazer mesmo para fazer isso. Acho que no Senac você vai lá sábado para isso, já está mais fixo na sua cabeça. Sim. Mas tem isso que é uma coisa bacana, assim, até para você se autodisciplinar
Mas, assim, foi um desafio, não só para mim, como para várias pessoas, assim. Tiveram algumas questões, porque como era o primeiro curso, tiveram algumas questões, alguns probleminhas, assim, Sim, iniciais. Então, assim, acabou que o começo do curso foi um pouco calmo e o final ficou bastante corrido. Mas isso é uma coisa que foi corrigida. Eu tenho 3 amigas que estão fazendo a segunda turma e eu conversei com elas, isso já foi resolvido e algumas coisinhas que a gente teve da primeira turma eu vi que já foram bem encaminhadas para a segunda. A coordenação ela estava bem atenta e solícita assim às nossas demandas. Então isso foi bem legal. E aí tem essas questões intrínsecas por ser um curso EAD, né? A gente pediu, né, solicitou uma aula prática, mas isso não estava no script. Eu não sei se eles colocaram isso nas outras turmas ou não. A gente solicitou uma aula prática, eles conseguiram, o pessoal da Finker foi certo. ótimo, mas claro que não é comparado com o Senac, que tem diversos dias por mês, né? Assim, Sim, não sei se é todo sábado, a mas ideia é que sejam muitas aulas práticas ali, né? Infelizmente na pandemia a gente não conseguiu fazer, eu mas imagino. o normal é fazer muita prática. Então, isso é uma questão bem bacana, mas o curso é muito bom dentro das possibilidades. Então, tem essas aulas que são divulgadas, né, uma vez por semana, de 2 disciplinas mais ou menos. Tem os exercícios depois de cada aula, então isso é muito bom, muito legal para fixar o conhecimento. Depois tem os fóruns, que os professores costumam ser muito solícitos, eles escrevem questões mesmo, assim, para Certo? responder a gente, Legal. de forma bem completa. Tem também os encontros síncronos, então depois de cada disciplina é como se fosse uma aula ao vivo. Certo? Então se você tem dúvidas pontuais que de repente você não perguntou no fórum, ou alguma dúvida que o fórum de repente não esclareceu, ou então temas extras que às vezes os professores dão também, ou um resumão da matéria, então também são bem legais. E aí uma vez por semestre tem as provas presenciais. Então, temerosas, porque a média é 7. Mas, assim, não é, assim, é bem parecida com os exercícios, então se você fez os exercícios, não vai ter muita dificuldade, de forma geral. Os professores são excelentes, assim, eu acho que tem um ótimo equilíbrio entre academia, Ministério Público, CETESB, consultores autônomos, também consultor de empresas maiores. Eu não vou citar aqui, porque senão eu vou ser injusta com quem Sim, eu esqueci. Mas, posso falar do professor Paulo Lima, né, que foi meu sim. orientador, o professor Bertolo, que também participou da minha banca, o professor Lute, o professor Vicente, a professora Karen Giger, o professor Luiz Ferrari, a professora Marilda, que foi a coordenadora do curso, Legal. Marcelo Seca e vários outros. Não dá para citar todos, né? Mas, assim, de forma geral, eu recomendo, sim, muito o curso. Então, eu acho que você tem que balancear, assim, se a pessoa, no caso, for de São Paulo e tiver em dúvida, com certeza o curso do Senac também é maravilhoso. E o da USP também, mas eu acho que cada um tem sua especificidade, assim. Sim, Então, sim. lá no o curso da USP também não é só gestão de áreas contaminadas, então também tem desenvolvimento urbano sustentável e revitalização de brownfields, é um nome bem longo, e Certo. também tem essas disciplinas um pouco mais voltadas assim, para desenvolvimento urbano sustentável, como comunicação de risco, desenvolvimento urbano sustentável, revitalização de brownfields, que eu já falei. Então, assim, é um curso bem bacana. Então, eu acho que a pessoa tem que ver o que ela é mais adequado para ela, né? Se ela tem essa disciplina, se ela pensa em se mudar de São Paulo, se ela quer fazer de sábado ou Sim. de outros dias, se ela quer mais aulas práticas, em termos de metodologia, mais focado em metodologia, que eu acredito que seja mais o perfil do Senac, ou um curso que também traga outros temas de sustentabilidade, não foque tanto nas ferramentas. Então, eu acho Mais que conceitual. exatamente. Então, eu acho que tem que ver o que a pessoa espera, o que é a personalidade dela, para ela escolher o melhor. Assim, Sim. eu tenho muito, igual, tô acabando, né? É, Mas eu gostei muito de fazer, foi muito legal, assim, aprendi muita coisa mesmo. E eu tenho material, então isso é uma vantagem, isso é outra vantagem também, que você. Às vezes a gente se distrai, né, na sim, aula, e na sim, aula presencial não tem como sim. voltar, né? Você vai de vídeo, É você volta, verdade. escreve nos pautas, escreve no caderno. Tem também a questão das dúvidas, né? Que você tem tempo para elaborar a dúvida. Isso pode ser bom ou ruim, na verdade, né? Às vezes é bom também você levantar a mão e já sair falando do professor, mas Sim, também às vezes é bom amadurecer a dúvida,
de repente deixar ela mais específica ou deixar mais geral, aplicar no contexto, enfim, bacana isso, essa possibilidade. E tem a questão do networking também, que eu acho que é importante falar, que networking e contato interpessoal mesmo. Sim. Os professores acaba sendo menor, né? Acaba sendo só nos fóruns e nos TCCs, mas com os colegas acaba tendo um networking legal, sim. Que legal. Pessoal, a gente, depois das provas, ia no Manequinho, lá no Tantã. Um abraço aqui para os colegas também, que deixaram, com certeza, o curso bem mais leve, mais interessante. A gente também discutia, tem grupo no WhatsApp, mas eu acredito que seja uma interação menor do que um curso presencial também. Então, eu acho que esses são os pontos principais, assim, que eu consigo lembrar. Mas recomendo sim, se alguém também precisar de dicas ou uma opinião, uma questão mais específica, eu estou aberta também às dúvidas. Legal. A gente vai deixar o seu LinkedIn, né, na descrição e tal, e daí o pessoal vai entrar em contato com você, eu espero. Também. E quantos alunos tem mais ou menos? Porque cada turma do Senac tem por volta de 30, mas ali no curso de vocês tinha mais gente, certamente. Tinha, olha, não sei te falar o número exato, eu acredito que umas 150 na minha turma, talvez um pouquinho menos, 130, mas é bastante, assim, gente do Brasil todo, gente de diferentes backgrounds, com diferentes experiências, diferentes perfis, é muito bacana, assim, ver a troca que sai de lá mesmo. A gente também tem a possibilidade de imprimir o fórum, então, assim, um poço de sabedoria, assim. Que legal. Essa parte desse fórum. E é bom saber que o corpo docente é variado, né? E bastante gente conhece aí, né? Todo mundo do mercado conhece, o Lúcio, o Vicente, o Paulo, o Reginaldo, o Ferrari, a Karen, a gente conhece aí. Então é bom ter a Marilda, né? É bom ter figuras conhecidas, então. E é muito importante que tenha opções, né, para as pessoas fazerem. O Senac é um curso excelente, claro, né? E é bom que tenha outros cursos excelentes, que a pessoa que não possa ir para o Senac por qualquer motivo, tem também a opção de se atualizar e fazer alguma coisa de qualidade, né? Legal, que bom. Com certeza, eu acho que assim, o Senac, a gente sabe que teve um papel essencial no melhoramento mesmo dos estudos e da qualidade da gestão de áreas contaminadas, tanto em São Paulo como no Brasil, né? E aí eu espero que esse MBA da USP também venha nesse sentido, né? Eu acho que é muito importante desenvolver. Eu acho que sim. Acho que vai sim. A gente faz força para que seja. Com certeza. Bom, daí você faz o curso, né, e tem que entregar um TCC. E aí, Tatiana, fala um pouco do seu TCC, porque eu tive a oportunidade de ler e depois de conversar com você na banca, e eu achei um baita de um TCC, assim, muito, muito bom. Então conta, de onde veio a ideia e como você construiu aquilo lá e como é que foi essa história aí do TCC? Foi muito legal fazer o TCC, eu gostei muito. No último período eu também estava de férias, então eu tive um tempo maior para me dedicar nele, por isso que até ficou um pouquinho maior, mas assim, eu gostei muito de fazer. Então eu queria muito aprender sobre as metodologias avançadas, né? A maioria eu já tinha usado, mas tinha algumas outras que eu queria ainda aprender melhor sobre, ou conhecer mesmo, algumas daquelas eu conhecia bem pouco. E ao mesmo tempo eu também senti assim nos eventos e no meio que existe uma supervalorização de métodos indiretos de alta resolução em detrimento dos métodos diretos e com resultados analíticos. Eu acho que os dois são excelentes e essenciais, se usados, claro, da melhor forma. E a CETESB ela exige, né, o DD38, resultados analíticos. Acho que você mesmo falou na minha banca, né, que é a concentração real, claro, tem as perdas, mas é a concentração mais real que a gente consegue ter. Eu acho que é importante essa quantificação da massa, então eu pensei nisso de fazer meu TCC de uma forma que eu estude, que eu aprenda. Certo. Então eu primeiro pesquisei, né, as metodologias, entendi bem, até eu ter bastante familiaridade com elas, e depois eu fui em busca de estudos que fizeram essa integração de métodos indiretos, já a gente teve essa conversa, né? Sim. Métodos, não vou chamar de métodos de alta resolução, porque a amostragem de solo de perfil completo também é alta mas veja, fique à vontade, pode falar como quiser. Mas eu também considero, então eu preciso me corrigir, né? Porque a gente às vezes chama método de alta resolução só MIP ou IP, e não é, né? A amostragem de solo, se feita adequadamente, é alta resolução também. Mas eu achei que seria interessante eu falar de método de varredura de tempo real, indireto,
com integração disso com resultado analítico. Então, eu procurei estudos nesse sentido, foquei em estudos nacionais, utilizei um estudo internacional de bastante peso, da Parsons de 2003, muito interessante, e outros estudos de caso brasileiro para demonstrar que isso pode sim ser utilizado aqui, pode e deve, né? Então, eu gostei bastante de fazer. E daí o Paulo foi seu orientador. Como é que funciona? Você escolhe o tema e daí o orientador, ou você escolhe o orientador e depois você desenvolve o tema? Então, como são muitos alunos, eles pediram para a gente dar 3 opções de orientador e 2 que a gente não gostaria de ter como orientador. Entendi. Evitável, né? Não bater, e como eles iam ter que fazer essa escolha, eles foram bem legais, bem conscientes. Legal, né? Porque às vezes pode ser um excelente profissional, mas você não se dá bem com ele. Ou pode ser um excelente profissional numa área diferente do que você quer estudar, né? Com certeza. Então a gente apontou 3 áreas, acho que foi, eu não lembro se foram 3 áreas, 3 disciplinas ou 3 professores, mas foi assim, 3 opções mais direcionadas e 2 professores que você não gostaria de fazer. Então, uma das minhas opções foi o professor Paulo e foi investigação com métodos, integração de métodos de alta resolução métodos indiretos e métodos diretos com resultados analíticos. Aí eu fui nessa de fazer uma revisão bibliográfica mesmo, para primeiro eu entender isso. De novo, aquilo de entender melhor tudo que a gente faz. E que resultados você pode destacar para as pessoas, assim? Resultados importantes, né? Foram muitos os resultados que você conseguiu observar, mas o que você consegue falar aqui para o pessoal? De mais prático, as heterogeneidades, mesmo quando a gente acha que elas não existem, mesmo nos aquíferos, aspas, mais homogêneos, existem muitas heterogeneidades, elas governam muito o fluxo, a gente sabe disso, mas me surpreendeu, de certa forma, o fato do recomendado ser uma varredura de 5 centímetros de precisão, senão você realmente pode perder muitas lentes. Então, isso é uma coisa que foi de destaque para mim. Também o quanto que as metodologias convencionais podem superestimar sua contaminação. Então, nesse trabalho da Parker, né, os postos de monitoramento mostravam até 1 metro quase livre, e o modelo conceitual que ela achou foi totalmente diferente, né, foi bem mais refinado, e ela achou diversas lentes suspensas de névoa residual com no máximo 30 centímetros. Então, você realmente precisa de uma precisão. Claro, o estudo dela foi fazendo várias metodologias legais que nem sempre são muito fáceis de serem aplicadas, mas ela mostrou um fato real de alguns aquíferos relativamente homogêneos, né? Que ela estudou um aquífero homogêneo. E mesmo assim ela percebeu que se passa de 5 centímetros, você perde coisas, né? Exatamente. E a gente está relativamente acostumado de ouvir falar que o modelo da panqueca está ultrapassada, mas o modelo da piscina também, né? Então, a gente costuma achar que o de névoa vai, se acomoda ali mais tarde. E fica lá, bonitão. Mas não é assim, né? Aí a gente viu também que, com o passar do tempo, as lentes com maior transmissividade, elas têm uma advecção e uma dissolução maior. Então, essas lentes ficam realmente suspensas. Então, ela achou camadas com uma saturação bem elevada de névoa, seguida por camadas praticamente com solo limpo, assim, sem contaminação. Então, isso foi bastante interessante. Eu também ganhei familiaridade com vários termos e vários conceitos que eu vi na aula, que eu vi nos seus podcasts e videoaulas também. Então, foi muito bacana, assim, foi várias coisas que a gente sabe, mas é diferente você ler, você estudar aquilo, você entender como foi aplicado. Não é um ver na prática, né? Mas assim, chega próximo disso, eu acho. Você vai somando as coisas, né? Você ouve aqui, você vê ali, você lê, então você vai juntando, né? O quebra-cabeça. Com certeza. E há também a possibilidade das análises e dos cálculos indiretos também, foi muito legal, o trabalho do Júlio, né? Que foi usando cálculo da concentração teórica do poro, da saturação. Outros autores também usaram isso, quanto que isso pode ser utilizado a nosso favor, né? Ver que isso bate com o teste colorimétrico. Em muitos casos deu certo, então foi muito bacana ver essa correlação mesmo entre a conta, o cálculo que você faz e depois, sei lá, no Sudafor. Eu não, no caso, né? Eu vi que a autora foi e deu certo e conversou. Então foi bem bacana. E também tinha
um gasto, um investimento maior na investigação, ele realmente é recompensado numa remediação mais direcionada, né? Você tem o seu trabalho que faz os dois cálculos, né? E o cálculo de metodologia mais tradicional, Sim. a abordagem mais tradicional seria o dobro, praticamente um pouco mais do que o dobro da massa calculada pela metodologia de alta resolução. Então, isso foi uma das coisas bem interessantes. Muita coisa nova deu para aprender e muitos outros conceitos deu para rever. E daí, se você amanhã aparece um cliente para você e fala assim, por algum acaso o cliente chega em você, não chega no comercial. Olha, eu estou com um problema aqui, você recomenda que faça uma investigação mais minuciosa? Vamos chamar assim, você conseguiria argumentar com ele que fazer essa investigação minuciosa vai levar a menos gasto na remediação? Eu acho que é um argumento-chave esse que a gente tem, né? Esses estudos, inclusive, estão aí para mostrar isso, né? Não é uma coisa que costuma acontecer, assim, geralmente o nosso comercial é bem ativo, bem proativo, mas e eles também explicam isso para o cliente, que com certeza um investimento, é um investimento, né? Não é um gasto. Está investindo para fazer uma coisa mais detalhada para você direcionar melhor. Então, sim, eu com certeza faria isso se fosse o caso do cliente vir até mim e mostraria esses estudos, eu acho, e os outros que a gente tem na empresa também, alguns exemplos práticos mesmo, né, de olha, aqui a gente detalhou mais, então a mediação foi direcionada nessa camada. Claro, para falar com a maioria dos clientes, a gente não pode usar termos tão técnicos, sim, mas tem formas de explicar. E aí, se você chegar numa investigação e fizer o que a Beth Parker fez, é um negócio muito bom, né? E depois ela fez outras coisas depois que também são melhores ainda, né? Ela vai com o MIP e depois teve outro trabalho também do Mark Run e do Murray Anderson, que eles usam o dye leaf, né? Então ele vai com o MIP, depois ele pega a amostra do solo, depois ele põe em poço, depois ele vai com o host com corante, né? Que é o dye leaf. Isso é um negócio fantástico, mas você não vai com tudo isso, né? Com certeza. Por outro lado, aqui no Brasil a gente está meio amarrado com ferramentas de aquisição de dados em tempo real, MIP, OIP, que são excelentes, mas daí o cara fala, é caro, então eu prefiro não fazer nada, ou então eu prefiro fazer, sei lá, postos de monitoramento assim, espalhados. Então, acho que a gente está muito preso a duas pontas. Usar ferramentas boas, porém que o mercado entende como caras, mas não são caras. Caro é fazer errado, né? E, por outro lado, estão preso a uma metodologia que todo mundo sempre fez. Você acha que, com o seu trabalho, você contribui para a gente encontrar uma convergência aí? Eu acho que meu objetivo foi esse, na verdade, né? Foi fazer uma integração de forma que se chegasse na escala adequada, né? Então, eu acho que a ISC, que é um conceito relativamente novo que a ITRC trouxe, ela engloba a alta resolução com outras abordagens também, como verificação dos dados existentes, se forem de boa qualidade, também detecção dos data gaps, você rever o seu modelo conceitual de tempos em tempos para ver se os objetivos estão sendo cumpridos. Então, eu acho que essa abordagem e isso focando na resolução adequada. É igual, aqui não tem como mostrar, mas é a figura que eu pus no fim do TCC, né, com aquela figura de pixels, acho que ilustra bem isso, que às vezes você tem uma resolução 100/100, também a gente sabe que não tem viabilidade e nem necessidade, né, de fazer um negócio tão detalhado, uma coisa que a gente faz na academia não dá para aplicar para cliente sempre. Agora, em algumas coisas você tem que conversar para achar os métodos adequados, a integração de métodos que você precisa para conseguir uma escala adequada num preço que seja viável para o cliente. Então, eu acho que é importante e eu espero que eu possa contribuir para o trabalho. Com certeza, com certeza. E qual é o seu próximo passo agora acadêmico, né? Então você entregou o TCC, você foi aprovado e tal, e vai ser em breve diplomada, aí não sei como é que funciona, mas vai ser reconhecida como MBA em gerenciamento de áreas contaminadas e revitalização de brownfields e tal. E o que você vai fazer agora? Mestrado? Ou vai para o doutorado direto? Ou vai para o exterior? Ou vai publicar o seu TCC? O que você pretende fazer? Então, eu pretendo
sim, entrar no mestrado, mas um pouco mais para frente. Eu acho que talvez um ano aí, eu acho que durante essa pós tinha vários cursos online que eu ia falar, quero fazer, mas não dava tempo, né? Trabalho, pós-TCC, disciplina, etc. Então, assim, eu acho que por agora eu vou tentar focar em publicações, tentar aplicar o conhecimento em trabalhos na empresa, né? E de repente publicar isso. E aí, quem sabe, fazer um mestrado, não sei se relacionado a isso, ainda cedo, um pouco cedo para falar, mas sim, com certeza pensar no mestrado daqui um ano, mais ou menos. Acho que é um bom tempo que dê para conciliar com o trabalho, pelo menos não pretendo deixar de trabalhar, eu gosto bastante dessa área, desse ramo, mas eu acho que a gente sempre tem que buscar nos qualificar, né, e aprender mais, até para aplicar isso da melhor forma no trabalho. A médio prazo eu penso nisso e por agora pensar em aplicar isso, pensar em publicações e também fazer vários cursos que eu tenho visto e acho interessante, alguns que o Atila também recomendou, do Coursera, então eu pretendo focar nisso. Legal, legal, muito bom. Bom, você é uma mulher, é claro, né? E isso te trouxe algum problema? A gente fez um podcast aqui com a Larissa e com a Letícia, e a gente discutiu um pouco melhor isso aí. Depois nós voltamos a falar com as minhas amigas que fizeram TCC do Persulfato, né? A Camila, Sinese e a Angélica. Enfim, essa condição de mulher te trouxe problemas? Machismo, assédio, sei lá, alguma coisa de você ser diminuída por ser mulher no nosso meio? Olha, eu acho que me trouxe problemas, não tenho certeza que eu colocaria dessa forma, assim, porque eu acho que o machismo está enraizado na nossa sociedade, na nossa cultura, e ele traz problemas para todo mundo. Sim. Então, eu acho que tanto para homem quanto para mulher, acho que isso às vezes é pouco falado, mas também o machismo prejudica muito o homem, né? Dessa cobrança de masculinidade tóxica, né? Que seria. Essa cobrança também é prejudicial para o homem e também é prejudicial para a mulher. No GAC, eu acho que isso é relativamente, assim, as atitudes machistas mais explícitas são relativamente raras, pelo menos na minha percepção. Sim. Eu tive a sorte, o privilégio de nunca ter sofrido algum assédio, ou pelo menos nunca percebi isso no meu ambiente de trabalho, mas a gente sabe que às vezes a coisa vem de maneira sutil, que às vezes a gente até pensa, será que foi impressão minha? E aí às vezes não é impressão, às vezes a gente que é mulher acho que tende a reparar mais, né? Sim. Mas eu acho que é como, não sei, acho que foi a Letícia que falou de uma situação do cliente ter esperado um pouco menos dela, ter se surpreendido pelo bom trabalho que ela fez em campo. Sim. Então a gente sente nessa coisa sutil, ele podia ter se surpreendido com um bom trabalho de um recém-formado homem? Podia, mas será que também o fato da gente ser mulher não influenciou dele acabar esperando um pouco menos de firmeza, menos de habilidade, entendeu? Então, assim, às vezes vem umas coisas mais sutis. É que, assim, é ruim também tá enraizado, mas eu acho que no lugar que a gente tá... É que eu venho da geologia, né, que é um curso predominantemente masculino, então, para mim, o GAC é realmente bem menor, o machismo enraizado, até porque tem muitas mulheres em posição de liderança. Sim. E agora a geologia também, de certa forma, está melhorando bastante. São muito mais meninas nos últimos tempos. Então, eu acho que é uma coisa que se constrói junto. Tem que falar para isso ser notado, para isso ser reparado e ser modificado, mesmo na nossa cabeça, né? Com certeza. A gente foi criado nessa sociedade, então todo mundo tem um pouco disso e tem que reparar para falar, putz, vamos mudar essa atitude, né? Sim. Muito bom, obrigado. Bom, agora você, a Tatiana, que fez um baita de um trabalho, né, profissional, excelente. O que você voltaria lá atrás e fala para aquela mocinha lá em Rio Claro, fala, poxa, eu estou pensando em prestar vestibular aqui em engenharia ambiental, etc. Você falaria para ela assim, vai na geologia assim e vai nas áreas contaminadas, ou você mudaria alguma coisa disso? Olha, não, eu gostei muito de fazer geologia, eu acho que eu faria. Não, eu acho que engenharia ambiental também deve ser muito legal, o curso. São bem diferentes, mas de certa forma eles se interpõem também, né? Mas eu gostei muito de fazer geologia. Eu acho que é um curso ao mesmo tempo amplo e ao mesmo tempo
multi-escalar que o Atila falou, eu gostei muito disso, né? Porque é tanto em micro escala como em mesoescala, também o tempo. Nossa, é muito abrangente. E ao mesmo tempo é um estudo da Terra, né? Então é muito bonito, muito legal. E sobre o GAC, talvez eu falaria para ela, olha, vai estudando. Começa antes, que isso é mais difícil do que parece. Porque assim, eu até entrar, até entender, né? Demorou assim para eu entender como funcionava, que tem uma estruturação de áreas contaminadas, de gestão de áreas contaminadas. Isso vai entrando devagar, né, na gente. Talvez se eu tivesse estudado um pouco antes, teria amadurecido esse assunto na minha cabeça de forma mais fácil. Mas eu entrei na pós com o objetivo desse mesmo, de especializar, então isso acho que foi sanado, assim, esse meu desconhecimento de GAC da faculdade. Na pós ele foi sanado. Legal. E aqui, Tatiana, nós vamos fazer um negócio um pouco diferente, uma ideia do meu amigo João Paulo, também geólogo, né, que foi entrevistado aqui. Ele sugeriu o seguinte, que eu deixasse o entrevistado me fazer uma pergunta. Então, vou começar hoje aqui. Então, faça uma pergunta aí para mim. Mas faça uma pergunta fácil. Nossa senhora, essa eu vou ter que pensar, hein, Marcos? Agora você me deixou de calças curtas aí. Acho que eu vou voltar uma pergunta aí. Porque eu vi que você recomendou um livro que eu ainda não li, o Bem Viver ali, né? Isso então, eu acho que eu vou devolver a pergunta e vou falar aí. Você se considera ambientalista? Eu imagino que sim, mas se pudesse dar uma entrada nesse assunto, aí o professor também queria ouvir A gente ouviu muito você falando muito bem das coisas super técnicas, os erros dos postos de monitoramento e tudo mais do GAC, mas se puder falar um pouquinho desse seu ambientalismo também. Obrigado pelas duas questões aí, né? De dizer que eu falo super bem sobre os temas técnicos e pela pergunta. Eu gosto bastante, né? Como você já ouviu, eu gosto bastante do tema ambientalismo, eu gosto de ler sobre isso, eu estudo bastante sobre o ambientalismo. Eu acho que os conceitos que eu tenho visto que tem mais a ver com o que eu penso é o do bem viver, é o do decrescimento e, de certa forma, aí da economia donut, né? Onde você tem que priorizar as pessoas, a igualdade das pessoas, que elas saiam da miséria, para que haja um bem viver coletivo. Então basicamente é isso que eu penso, e todos esses conceitos estão relacionados com isso. A gente precisa produzir nióbio, pode ser que a gente precise produzir nióbio como sociedade. Aquele minerador do nióbio, certamente ele precisa para oferir lucro, né? Para ter uma indústria que usa isso para alguma coisa, para ter lucro e tal. Mas nós como sociedade precisamos devastar uma área, degradar uma área, contaminar uma área para produzir o nióbio. Eu acho que essa decisão tem que ser coletiva, não pode ser uma decisão econômica, tem que ser uma decisão de que o quanto isso é bom para a sociedade. Eu acho também que todas essas decisões, essas soluções têm que ser coletivas. Eu estudei muito antes de entrar nas áreas contaminadas, eu estudei bastante sobre jogos cooperativos. Então é por isso que eu trato essas questões aí com bastante carinho, né? Então, os jogos cooperativos prevê que só é possível você vencer se você ajudar o outro a vencer. Você não tem que derrotar o outro, você tem que vencer com o outro. E o ambientalismo é isso, você não consegue vencer derrotando o outro, você não consegue subjugar o outro, explorar o trabalho do outro, explorar a natureza, né? Você tem que viver com certeza. O outro. Pensar holisticamente, né? Sim. Colaborativamente. Sim, é exatamente isso. Obrigado pela pergunta. Imagina. Desafiador. Improviso. Legal. Bom, então para a gente terminar, Tatiana, é aquela etapa que você conhece já, que você já ouviu outros episódios aí, agora você pode dizer o que você quiser. O podcast agora é seu. Vai lá. Eu queria agradecer a oportunidade. Nossa, para mim foi uma honra aqui participar. Como eu falei, já sou fã de carteirinha das suas mídias. E, poxa, eu estar aqui para mim é muito legal, uma honra. Espero que eu tenha conseguido colaborar ou trazer entretenimento para o pessoal que está ouvindo.
E te agradecer também pelos excelentes comentários do TCC, que foram muito legais, foi muito legal fazer, muito bacana também estar sendo corrigido. Eu acho que é isso. Legal, com certeza vai ser bem produtivo para as pessoas que estão aí lavando a louça e tal, né? Exatamente. Desenvolvendo o poço. Isso. Legal, Tati. Obrigado, então. E a gente se fala nas próximas oportunidades aí. Obrigado. Beleza. Obrigada, professor. Legal, pessoal. Obrigado por acompanharem. Essas foram as palavras da Tatiana Citolini. Eu imagino que vocês tenham gostado bastante da nossa conversa, que vocês tenham entendido aí o funcionamento do MBA da USP, que vocês tenham acompanhado a trajetória dela, o Ciência Sem Fronteira. Espero que vocês tenham também compreendido como funciona uma consultoria grande, né, por dentro, como é o fluxo dos projetos, e principalmente que vocês tenham podido entender ali o trabalho, a riqueza do trabalho de conclusão do curso que ela fez e o que isso contribui para as investigações de áreas contaminadas. Agradeço por vocês nos acompanharem no podcast, na newsletter, no canal. E agradeço também a muito boa edição que a Lilian Coreaço Regis fez desse episódio. Espero que ela se anime a fazer outras. Então, pessoal, vamos elogiar bastante essa edição aqui. Continuem nos acompanhando, agradeço muito. E o nosso intuito é fazer todo o mercado crescer, compartilhando e espalhando os conhecimentos, não meus, mas de todos os convidados que se aventuram a falar comigo aqui no podcast. Obrigado, pessoal. Até semana que vem.